Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje estaremos falando um pouquinho sobre direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, vamos começar aí com o direito civil. O que é um direito civil? Você tem ideia? Né? Quais são os seus direitos civis? Você já parou para pensar nisso? Você tem direitos, né? A Constituição te garante um arcabouço, uma série, um pacote de direitos. Mas você sabe quais são eles e como eles se dividem? Vamos lá. Eu trago aí para você uma imagem. Esse aí é o Martin Luther King, um pastor americano, né? E ele foi um ícone na luta pelos direitos dos negros americanos, né? Igualdade, ele lutava pela igualdade. A igualdade coloca você nas mesmas condições de qualquer outro cidadão, né? O que vale para um, vale para outro. A ideia é mais ou menos por aí. E esses direitos, dentro da igualdade, eles são divididos em três, como eu já falei: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Quando falamos de direitos civis, nós estamos falando também, né, de liberdade de expressão, como você está vendo aí, né? Você tem o direito de se expressar, você tem o direito de falar aquilo que você pensa. Porém, é interessante que todo direito ele te traz também um dever. Sabia disso? Você tem que responder por tudo aquilo que você fala. Tá ok? Então você tem direito de expressar suas ideias, você tem direito de expressar aquilo que você pensa, né, de criticar, por exemplo, governos e autoridades, né, e o colega do lado. Você tem esse direito. Porém, cuidado, porque aquilo que você falar, você tem que responder, né, e até mesmo judicialmente. Tá? Então, todo direito te traz uma responsabilidade. Né? Você tem direito à informação, como você está vendo ali, né? Dia da liberdade de informação. Você tem direito a ter aí as informações a respeito das coisas que influenciam a sua vida. Por exemplo, você tem que saber a respeito da política da sua cidade, né? O prefeito, o governador, o presidente, ele tem que dar conta daquilo que ele faz com o seu dinheiro, o dinheiro público, não é? Você tem direito de informação a partir, por exemplo, uma questão de saúde pública, como nós estamos vivendo hoje, você tem direito de saber o que está acontecendo. Não é? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, então você tem que saber o que está acontecendo, não é? Como está sendo tratado, quais são os tipos de tratamento, aonde está sendo feito o atendimento na sua região. Isso tudo são direitos que você tem. Tá ok? Hoje em dia, surgiu uma novidade chamada fake news, e isso te atrapalha muito. Muita desinformação. Na verdade, nós temos mais direito, hoje em dia, à desinformação do que à informação, do jeito que a coisa anda. Então, cuidado com aquilo que você ouve e vê nas mídias, né? Principalmente nas redes sociais, tá ok? Você tem direito de liberdade de reunião, você tem direito de se reunir. Você tem direito de estar em um local público ou privado, reunido com seus amigos, seus parentes, não é? Você tem direito de ir e vir. E esses dois aqui, liberdade de reunião e direito de ir e vir, hoje você está vivendo uma situação bastante polêmica, em função da pandemia que nós vivemos. Até onde o Estado pode interferir nesses direitos que você tem? Você já pensou nisso? O prefeito, por exemplo, pode fechar uma cidade. Ele tem esse direito, essa autoridade de fechar. Você não entra aqui, só entra morador. Ele tem o direito de acabar com uma festa, né? Mandar parar uma festa dentro da sua casa. Essas coisas são polêmicas, são questões polêmicas. A gente pode até abrir um espaço para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas são direitos seus, né? Obviamente que o Estado ele tem que, em função da saúde pública, em função da saúde dos seus cidadãos, né, alguns direitos podem ser flexionados, né? Pode-se flexibilizar algumas coisas. Porém, até o Estado mesmo, nesse quesito, ele tem restrições, porque ele não pode ferir de maneira generalizada os direitos do cidadão. Tá ok? Você tem direito à religião, está ali, ó, né? Você tem direito de ter a sua religião. Seja ela qual for, você tem esse direito. E até mesmo
de você, devidamente autorizado, né, expressar a sua fé publicamente. Então você tem direito de ir, por exemplo, para uma praça pública e ali, né, fazer ali a sua manifestação de fé. Você tem direito a participar de uma passeata, né, da sua religião, desde que, eu digo, devidamente autorizado. Você tem que entrar com um pedido na prefeitura ou no órgão público, né, a quem de direito, que vai te dar ali o apoio devido para você fazer aquela manifestação religiosa, tá ok? Então são alguns direitos aí, quando nós falamos de direitos civis. Tem um outro aqui que eu queria trazer para você, é o direito à propriedade. Então você tem direito à propriedade, você tem direito de ter o seu espaço legalizado junto à autoridade pública, né? Sua casa, o seu comércio, você tem direito de ter o seu carro, sua moto, sua bicicleta, é um direito seu, né? Isso entra uma questão bastante polêmica, quando nós vemos aí, às vezes, blitz da Polícia Estadual recolhendo veículos que não pagaram os impostos, né? Alguns advogados entraram na justiça dizendo: você não pode, o Estado não pode recolher esses carros, uma vez que é uma propriedade, eles não podem tomar esse carro, ele pode até te impedir de circular com ele em função de você não ter pago os impostos, mas tomar de você, porque é um direito constitucional, o direito de propriedade. Então são questões polêmicas, né? Depois a gente vai ver aí, um pouquinho mais para frente, o que você pode fazer para reivindicar esses direitos, né? É um outro direito, é o direito político seu, de você estar questionando o Estado quando ele difere com os direitos, tá? Então vamos prosseguir. Agora nós veremos aí então os direitos políticos. Então quais são os seus direitos políticos? Você tem direito político? Obviamente que você tem. Muita gente entende que direito político é tão somente você, no dia das eleições, e até passa a ser uma obrigação, muita gente entende assim, você ir votar. Eu vou lá cumprir a minha obrigação, não vê nem como um dever, ou melhor, como um direito, vê como uma obrigação. Mas é um direito você ir votar, escolher o seu governante. Então tá lá, está aí, né, o direito de voto, tem ali uma imagem aí do século passado, duas mulheres que estavam lutando pelo direito de votar. Olha só, né, até há pouco tempo atrás, 100 anos atrás, as mulheres não votavam. Então, isso aí foi um processo de luta social, né, de reivindicação de direitos, de igualdade, né? Então, alguns países começaram aí a abrir o voto para as mulheres. No Brasil, quem fez isso foi Getúlio Vargas. Ele liberou aí, autorizou, né? Ele fez leis em função de autorizar o voto das mulheres. Foi ele que fez isso aí, né? Então você tem ali mais duas situações, que é o plebiscito, é o referendo. Então você não vai às urnas só para escolher o governante, você também pode ir às urnas para tomar parte também das decisões do governo, do Estado, né? No quesito criação de leis. Um plebiscito, ele leva você às urnas para tomar uma decisão a partir, né, da incapacidade do Estado de decidir, da incapacidade do Estado de definir se é vontade popular, se é interesse popular ou não criar determinada lei. Você quer ver um exemplo? Recentemente, há algum tempo atrás, nós fomos às urnas para decidir sobre a elaboração de uma lei sobre armamento. Faremos ou não uma lei sobre armamento? Né? Então foi feito assim, a população foi às urnas, votou sim, que queria uma legislação, né, para regulamentar o uso de armas no Brasil. E assim foi feito, foi um plebiscito. Agora o referendo, ele é diferente. O referendo é o contrário, né? Você vai às urnas para saber, para votar a legalidade de uma lei já feita. Então, olha só, foi feita uma lei que regulamentava o porte de arma. Mas antes foi feito um plebiscito. Se você já tivesse uma lei muito polêmica, já criada pelos deputados, pelos senadores, você poderia ir às ruas com um referendo para poder legitimar aquela lei ou não, ou invalidar aquela lei. Você poderia, a população falar, não, essa lei é ilegítima.
ela deve ser anulada. Então, você tem o referendo e tem o plebiscito. São direitos que você tem. Né? São direitos. Ah, para por aqui? Não, você tem mais. Fica olhando aí. Então, você tem lá, você tem a participação popular, por exemplo, em um manifesto. Você pode se manifestar. Pode ser um manifesto escrito, pode ser um manifesto de rua, você vai às ruas para manifestar, é um direito do cidadão. Você tem ação popular. Você sabia que você pode, vendo alguma situação errada, né, por parte do governo, por parte da administração pública, você pode entrar com uma ação. Você, cidadão, cidadã, pode entrar com uma ação na justiça contra o Estado. Olha, eu acho que o prefeito da cidade, o governador, eles estão usando a verba de forma indevida. E você, né, claro, tem que ter algum conhecimento jurídico, você entra com uma ação popular. Você pode juntar algumas pessoas para entrar com uma ação popular. O cidadão pode fazer isso. Né? Por quê? O governante ele tem que governar para o povo. Se ele não está cumprindo as regras estabelecidas para que ele faça esse governo, você pode entrar, qualquer um pode entrar com uma ação na justiça. Olha só. Abaixo assinado. Olha lá, eu coloquei até um exemplo ali. Abaixo assinado, escolas fechadas salvam vidas. Não dá para ler ali, mas salvam vidas. Então as pessoas fazem um abaixo assinado, os pais, obviamente, e alunos, pedindo para que as escolas permaneçam fechadas. Isso é levado a quem de direito. Se for escola municipal, você leva à prefeitura. Se for uma escola estadual, você leva ao governo do estado. E eles vão avaliar esse abaixo-assinado. Falar, realmente, um abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas, ele tem um valor. Então ele vai fazer de tudo para atender aquela reivindicação a partir de um abaixo-assinado. É uma participação, é um direito político seu. Você tem esse direito. Obviamente, você tem que movimentar pessoas. Ok? Passeata, tá ali, eu coloquei uma aí bem neutra, sem partido político, né? Tem muita de partido político por aí, muitas passeatas. A 7ª passeata pelo meio ambiente. Então as pessoas pedindo aí um olhar mais criterioso por parte das autoridades para o meio ambiente. Às vezes, uma obra de uma grande empresa que está sendo feita em uma cidade está prejudicando ali o meio ambiente. Está prejudicando ali, às vezes, a fonte de renda de muita gente. Né? E vai causar prejuízos àquela população, àquela comunidade. Então, eles começam a fazer as passeatas. Isso aqui é divulgado, deveria ser, pela mídia. Né? Lembra lá do direito de informação que você tem? Então, isso aqui vai realmente movimentar aí as autoridades para ver o que está acontecendo. Pelo menos isso. Tá ok? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então tá aí, né? Você pode perder os direitos políticos. Outra coisa, você também tem o direito de ser, não só votar e ser votado, mas também ser candidato. Né? Mas você tem que estar em condições de ser candidato. Se você é brasileiro e se você tem condições de votar, né? Você tem os requisitos para ser um eleitor, né? É bem provável que você também tenha os requisitos para ser um candidato. Tem aí agora algumas leis surgindo, né, ficha limpa e coisa e tal, mas no geral, né, se você é brasileiro, se você não se envolveu com nenhum crime, tá ali, né, a gente vai ver isso aqui, você pode ser candidato também a prefeito, a vereador, a governador de estado, qualquer um pode se candidatar. Não precisa ser nenhum cidadão especial para fazer isso. Tá ok? Então, olha, como é que você perde esses direitos? Suspensão dos direitos políticos. Não está ali, ó. Recusa a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Então, por exemplo, você quer ser candidato, mas só que você não foi votar nas últimas eleições. Olha só o problema. Então você, né, embora seja um direito de voto, você não cumpriu uma obrigação também, que é votar. Então você está impedido de ser candidato, porque você não cumpriu uma obrigação que é imposta a todos. Está vendo? Então tem essa questão também, não é? Improbidade administrativa. Então o cara digamos assim, um prefeito, um vereador, ele é um agente público, ele cometeu algum deslize ali dentro das normas que regem aquele setor que ele está gerenciando,
ele pode incorrer em improbidade administrativa. Ele errou em alguma coisa. Ele, por exemplo, dá um exemplo aqui, ele pegou o dinheiro que é destinado à educação e usou para asfaltar estradas. Então isso é uma improbidade administrativa, porque o dinheiro ele tem um destino certo. Olha, vai vir aí a verba X do governo federal, então tem que usar na educação. E o cara pegou e o prefeito pegou, não, vou asfaltar a rua que passa na frente da escola. Não pode. Ele não pode fazer isso. Então isso é uma improbidade administrativa. Ele vai perder os direitos políticos dele, pode até perder o mandato por causa disso. Entendeu? Cancelamento da naturalização. Então o cara veio para cá e se naturalizou brasileiro. Olha só. E por algum motivo, né, depois de um tempo, se ele se naturalizou brasileiro, ele tem os direitos políticos. Nos Estados Unidos, deixa eu fazer uma pausa aqui, fazer uma aspa, que abre uma aspa, um parênteses. O cidadão naturalizado, ele tem direitos, ele tem os direitos políticos, né? Ele vota, tal, ele pode ser até candidato, mas ele, perdão, eles não permitem que você seja presidente da República. Não pode. Só nascido nos Estados Unidos. Eu achei interessante que tem algumas personalidades que chegaram bem longe, né, na vida pública, e não eram americanos. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, um ator famoso, ele foi governador do estado da Califórnia. Porém, ele queria se candidatar a presidente da República, mas ele não pôde, porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Houve um problema também na gestão do Obama, em que foi questionado se Obama nasceu ou não nos Estados Unidos, né? Ele nasceu no Havaí, e o Havaí é um estado americano, embora seja uma ilha, né? Então, tem essa questão aqui no Brasil. Você tem aí o Michel Temer. Michel Temer, ele foi presidente, porém ele é naturalizado. Ele veio, né? Ele veio de outro país, né? A família dele é de outro lugar, né? Tem essas questões aí, né? Mas se você é naturalizado, você tem os seus direitos políticos, você vai ter isso aí, né? Condenação criminal. Você foi condenado por um crime, você perde os direitos políticos, né? Você perde. A incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. Ou seja, vou usar aqui uma expressão, o cara ele tem uma incapacidade mental ali, né, que impossibilite ele de discernir com clareza aquilo que ele está fazendo. Obviamente que ele não pode assumir um cargo público. Então, ele perde seus direitos. Então, vamos prosseguir? Vamos lá para os direitos aí sociais agora, né? A gente vai aqui abordar alguns. Os direitos sociais são esses daí, né? Direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, olha só, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, né? O interessante, isso aqui você conhece, esse talvez seja o que você mais saiba. Porém, o que você tem que discernir melhor sobre esses direitos é o seguinte, né? Se você tem o direito à educação, alguém tem que te fornecer educação. Então o Estado é responsável por te dar esse direito. Então o Estado, a prefeitura, por exemplo, o governo estadual, ele tem que prover você com escolas para os seus filhos, para você. Ele tem que dar um meio de assistência a esse direito. Saúde, ele tem que fazer hospitais. Professor, isso é óbvio. Sim, a alimentação, olha, aqui começou a ficar, né, um pouquinho mais complexo. Por quê? A alimentação tem que pagar por ela, mas ele tem que fazer de formas que esse preço seja razoável. Inclusive, quando um produto ele aumenta muito o seu preço e torna inviável, o Estado tem que agir. Fala, não, o preço da carne está subindo muito, o que está acontecendo? Então o Estado tem que investir o seu dinheiro para que o preço da carne não seja um absurdo a ponto de você não comprar, não conseguir comprar. Então aí está a garantia do seu direito. Trabalho, ele tem que abrir mercado de trabalho para você. Se o Estado não investir, não ajudar os empresários ao investimento, não facilitar, aí você não tem geração de emprego, isso dá problema. Você não vai ter condições de ter o seu emprego. É um direito social dos cidadãos. Segurança, então o Estado tem que ter
O policial tem que ter justiça, tem que ter cadeia para te prover segurança. Transporte e assim por aí vai. O Estado tem que fazer com que esse direito chegue até você. Né? Direito a lazer, você chega num lugar onde não tem uma praça pública, praça de esportes, local para você se divertir, então o Estado não está cuidando desse direito seu. Você pode fazer uma manifestação, por exemplo, como você viu, você pode usar um direito político seu para conquistar um direito social. E por aí vai. Né? Existe um autor que diz, já finalizando, que o certo é você primeiro ter os seus direitos políticos e a partir dos seus direitos políticos você conquistar os seus direitos sociais, porque você aprende a como garantir os seus direitos. Quem disse isso foi um autor, José Murilo de Carvalho, muito bom, se você encontrar qualquer livro dele pode comprar e ler. Ele é muito bom, né? Um historiador, né? Da Academia Brasileira de Letras, muito bom. E ele fala isso, né? Que o Brasil aconteceu o contrário. Nós tivemos primeiro os direitos sociais de graça e não aprendemos a lidar com os direitos políticos. Por isso que você vê muitas distorções em se tratando de direitos. Você vê, por exemplo, algumas pessoas votando em determinado candidato porque ele vai fazer alguns favores políticos. Olha, eu vou votar em você e você vai abrir uma porta de emprego para mim. Mas não é para isso. Aí você não está votando certo, você não está usando o seu direito político da maneira correta. Então o José Murilo de Carvalho fala isso. Primeiro a gente tem que aprender os direitos políticos para, a partir dos direitos políticos, conquistar os direitos sociais. Porque se a gente ganha os direitos sociais de graça, mão beijada, você não aprende a reivindicar aquilo que é seu. E você nem sabe exatamente o que são direitos, o que são favores. Muita gente acha que o Estado está fazendo um favor a você te fornecendo educação. O Estado está fazendo um favor a você fornecendo saúde pública. Mas não, é um direito seu. Então você tem que aprender a lutar. É tipo assim, ganhar o peixe é bom, né? De graça. Pô, beleza, ganhei um peixe. Mas o ideal é que você aprenda a pescar. É mais ou menos por aí, né? Então, ter os direitos políticos e praticá-los é você aprender a pescar os direitos sociais. É por aí, tá ok? Então tá aqui, ó, aonde está garantido, onde estão garantidos esses direitos, é no artigo 5º da Constituição Federal. Né? Artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, olha só, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, está vendo? Lembra que eu falei daquela questão dos direitos aos naturalizados? Residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Ele vai dizer lá como é que funciona isso. Tá, ok? Mas é uma garantia que você tem dos direitos civis, né, políticos e sociais. Bom, nós vamos ficando por aqui, tá aí. Se você gostou dessa aula aí, dessa pequena abordagem sobre os seus direitos, vá lá no meu canal, assine o canal, não é? Tem muita coisa interessante lá, e você pode também clicar naquele sininho ali que fica do lado, para toda vez que tiver uma novidade, você receber aí, tá ok? E clica no joinha, isso me ajuda, tá ok? Um abraço e fique com Deus.